músico, toca violino na igreja. E numa determinada segunda-feira, estava ele de folga do trabalho, a esposa lavando roupa, e ele num quarto orando a Deus, e Deus pôs no coração dele para pegar o violino e tocar uns hinos. Ele começou a tocar na comunhão dentro do quarto. E Deus começou a visitar ele. Deus falou para ele assim: meu servo, levanta-te, cinge-te, como quem vai congregar, porque me compraz fazer uma obra ainda hoje. Ele passou perto dela, saudou ela, falou: onde é que você vai indo? Ele falou assim: Deus põe no meu coração para sair, porque ele vai fazer uma obra. Aí tudo bem, ela não ficou sem entender, e ele desceu uma estrada assim, e chegou no fim. Aquela rua que ele desceu não tinha saída, era uma rua sem saída. Depois tinha um trio que cortava no meio do mato, ia subindo a montanha, subindo para o meio do mato. Deus falou para ele: pega esse trio e não larga dele por nada. Ele pegou aquele trio e foi entrando a mata dentro. Na mente dele, por certo, no meio dessa mata tem uma casa. Por certo, dentro dessa casa Deus vai anunciar o evangelho ali e vai fazer uma obra. Isso estava na mente dele. Quando chegou, quando ele deparou, o trio terminou. Deparou com umas pedras muito grandes. Deus falou para ele: escolhe uma pedra bem grande e abre um culto de duração, de um culto como se estivesse dentro da igreja de 1h30. Ele falou: Senhor, tem piedade. Como se estivesse na igreja. Dobrou o joelho, fez a oração de silêncio. Depois da oração de silêncio, ele abriu o estojo, pegou o violino, afinou. E de repente ele escolheu a pedra, colocou ali a Bíblia. E não via sinal de gente, só os pássaros voando. Falou: Senhor, tem misericórdia. O Senhor falou: abre um culto aí. Aí ele abriu o culto. Deus seja louvado. Iniciamos esse santo culto de adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Quem tem o hino pode chamar. Ele mesmo chamou, ele mesmo tocou, ele mesmo cantou. Chamemos o hino, ele mesmo chamou e tocou e cantou. Senhor, tem piedade, eu vou parar. O Senhor falava: continua que eu estou fazendo uma obra. Chamou o terceiro hino. Chamou o hino de oração, tocou e cantou. E olhava, nem sinal de ninguém. Aí começou a presidir o culto. Falou: se irmãos têm pedido de oração por causa da família, testemunhado que Deus deu oração, faz a vontade de Deus, debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscando a face de Deus em oração. Amém. Deus deu oração para ele, orou, levantou. Aí de repente assim: Senhor, tem piedade. O Senhor falou: continua. Aí de repente assim cantou-se outro hino. É a liberdade do testemunho. Quem tem voto, quem tem saudação para entregar, quem sente de contar alguma obra, não perde tempo. Estamos na liberdade do testemunho. Deus seja louvado. Ele mesmo, amém. Sentiu de contar uma obra, contou. Depois ele falou: se ninguém mais sente, a liberdade está encerrada. Aí ele lembrou de algum serviço na obra, né? Porque naquele tempo era depois do testemunho, né? Aí ele pegou e apresentou um batismo que até que ele foi lembrando, ele foi apresentando, como se estivesse lendo aquele papel que é passado nos cultos. Depois ele falou: vamos chamar o hino para nós aguardar a palavra. Chamou o hino, tocou e cantou. Terminou o hino, falou: Senhor, tem piedade. O Senhor falou: não para, continua. Aí ele ficou na comunhão, pegou a Bíblia que estava na pastinha, falou: irmão, o Senhor revelou capítulo tal, versículo tal. Acabou de fazer a leitura, exortou aquela palavra. Depois da exortação da palavra, orou, agradeceu a Deus. Depois que agradeceu a Deus, tocou e cantou o último hino. Depois ele tocou o último hino no instrumento, encerrou aquele culto, deu uma boiada, nem sinal de ninguém, ponhou o violino no estojo e foi para casa. Quando chegou na casa dele, a esposa perguntou: e aí, que obra que Deus fez? Ele falou: não estou entendendo nada. Deus mandou abrir o culto em cima de uma pedra e eu não via sinal de ninguém. Não sei que obra que Deus fez, não soube explicar. Bom, até aí tudo bem, passou-se os tempos ainda congregando, mas aquilo ali entrou nele uma prova espiritual muito grande. De repente ele perdeu as forças de congregar, encaixotou o violino, pôs em cima do guarda-roupa, não teve mais força de congregar. Ele parou, a esposa parou, ninguém mais congregava. No começo da prova começa de visita, e vinha bastante visita, e ele não tinha força mais de voltar a congregar. Chegou um dia que as visitas parou de ir, e o irmão não teve mais força de ir nos cultos. Mas o nosso Deus que não desampara, o nosso Deus que escreve reto em linha torta, visitou ele lá no serviço dele, pôs saudade do culto, porque Deus coloca saudade do culto, saudade da palavra, saudade dos hinos, saudade de ser músico. Deus coloca.
E ele terminou o serviço, veio no desespero. Chegou em casa e falou para a esposa, vamos num culto hoje? Ela falou, a hora já está avançada. Nós vamos, nem que for para nós ouvir a palavra, né? Fica no último banco. Aí juntou as crianças e foi de manga de camisa mesmo, com roupa de... Não tem nada a ver com roupa de culto, né? Foi com aquelas calças jeans, tranquilo. Sentou no último banco. E quando ele chegou, era a hora do testemunho. Ele levanta um, levanta outro, já não tinha mais ninguém. O servo de Deus na presidência falou, irmão, você não tem mais ninguém, eu vou encerrar a liberdade. A liberdade do testemunho está encerrada. E de repente assim levantou um moço. Uma pessoa que não é crente, para entender melhor, levantou e foi até na tribuna. Chegou lá, o irmão foi dar atenção para ele. E ele falou para o irmão, posso contar uma benção? Você quer contar uma benção? O moço falou, quero. Aí o irmão na presidência falou, a igreja toda ouviu, que encerrou o testemunho. Mas está aqui esse testemunhado que está aqui, quer contar uma benção. Se toda a igreja estiver na comunhão para ouvir a benção que ele vai contar, sela com amém. Deus seja louvado, a igreja inteira, na virtude, selou com amém. E ele falou, pois moço, então pode contar a benção que você recebeu. Ele foi no microfone e falou assim, gente, eu estou contente de estar aqui porque eu recebi uma benção. Né, contando do jeito que ele contou. Recebi uma benção. Eu era fugitivo da polícia. E eu estava escondido em um lugar que na minha mente ninguém me encontrava. E eu escolhi uma pedra grande e escondi. Bem no meio daquela pedra tinha uma brecha, ali ninguém me encontrava. Quando eu olhei, eu via subindo um homem de terno. E ele carregava na mão um estojo. Quando eu olhei aquele homem, eu falei, meu Deus, é a polícia. A polícia me encontrou. Por certo, aquele estojo está a arma da polícia. Mas só que aquele homem de terno não me via, e eu via ele. Aí ele parou justo a pedra que eu estava escondido debaixo. Aí ele abriu aquele estojinho, tirou uma violinha. Quando ele tirou aquela violinha, ele começou a tocar aquela violinha. Aquele som da violinha entrou no meu coração. E de repente aquele homem, eu vi que ele ajoelhou e começou a fazer uma oração. E naquela oração ele contava a minha situação. E eu pensei, esse homem me conhece de algum lugar. Eu com a vontade de falar para ele que era eu, mas vai que é a polícia. E depois que ele fez essa oração, ele cantou umas músicas bonitas. Depois aquelas músicas entrou no meu coração, minha lágrima descia, eu chorava que nem criança, com vontade de me apresentar, mas vai que é a polícia. Depois ele contou lá umas coisas bonitas que aconteceu na vida dele, estava contando a minha vida. Aí depois de repente ele abriu a Bíblia, ele fez uma leitura e contou desde a data do meu nascimento. Esse homem me conhece demais. Mas eu fiquei com medo de me apresentar para ele. E de repente ele terminou, pôs aquela violinha no estojo e foi embora, e eu continuei escondido. E quando ele saiu, entrou em mim uma coragem, debaixo de muita lágrima. Eu procurei a polícia, e quando eu procurei a polícia, eu me apresentei como fugitivo. Puseram eu numa viatura e levaram eu para o presídio. Quando eu cheguei no presídio, que eu entrei para dentro daquele presídio, não ficou tempo nenhum, veio meu alvará de soltura. Bom comportamento, Deus fez a obra, entendo hoje, e eu saí com meu alvará de soltura. Aquelas músicas dentro do coração, minha mãe se alegrou muito. Eu falei, mãe, eu vou procurar uma igreja que tem umas músicas que eu ouvi. Eu andei em todas as igrejas e não encontrava aquelas músicas que eu ouvi e já estava desanimado. Eu ia passando na calçada dessa igreja, eu escutei uma das músicas que cantou na pedra, estava cantando ali. E quando eu entrei, né, eu pedi para o irmão se podia entrar, o irmão deixou eu entrar. E quando eu entrei lá, a primeira música que cantou lá na pedra, estava cantando aqui dentro. Aí a segunda música também estava cantando aqui dentro. E a terceira música que aquele homem cantou com aquela violinha estava cantando aqui dentro. E agora eu estou olhando, olha quanta violinha, é uma dessas violinhas que cantou lá naquela pedra. Agora eu achei o povo da violinha, eu queria pedir para vocês para me ficar aqui. Eu não quero sair daqui mais, porque essas músicas com essas violinhas mexeu no meu coração. Então eu já estou aqui com as autoridades, tenho meu alvará de soltura, e eu queria pedir para vocês se vocês deixam eu ficar aqui. Então obrigado por vocês deixar eu contar essa benção. A igreja selou com amém, ninguém estava entendendo nada. Aí o irmão que Deus usou dele, debaixo de muito choro, muita lágrima, ele veio chorando para o corredor da igreja, saudou o cooperador, irmão, dá licença, que hoje eu estou entendendo essa obra que Deus fez. E foi no microfone explicar, Deus seja louvado, a igreja me perdoa, sou músico oficializado, estou de manga de camisa nessa situação, porque hoje o Senhor me tirou do cativeiro por essa obra que esse testemunhado contou, para a igreja entender. O homem que estava de terno e com a violinha que ele contou era eu.